Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, sou nutricionista esportivo e o Nick Walker não vai vencer o Mr. Olympia 2025. Mas antes de eu falar da minha previsão, caso você queira melhorar o seu desempenho na musculação, para marcar uma consulta comigo, você pode me procurar no Instagram ou me mandar um e-mail no nutribruno1@gmail.com. E por que eu acho que o Nick Walker não vai vencer o Mr. Olympia 2025? Por causa de um nome, Samson Dauda. Mas antes de falar do Samson Dauda, vamos ver um pouco da evolução do Nick Walker, como está o físico dele. Tem muita gente falando que ele vai vencer o Mr. Olympia desse ano. Eu vi vídeos, né, de pessoas aí famosas, influencers, dizendo que o Nick Walker está maior que o Ronnie Coleman. Esse pessoal aí, eu acho que estão fumando crack, como diria o Ronnie Coleman pro Jay Cutler. O Samson Dauda, o Nick Walker, ele melhorou, mas não tá nem perto do que a galera tá achando que ele tá. Então, vamos ver aqui as fotos do Nick Walker no Instagram dele. A mais recente foi essa, de 3 dias atrás. Ele está apresentando um físico muito bom, ele evoluiu com certeza, está muito grande. Basicamente, não tem grupo muscular aqui que esteja faltando. Só que tem alguns problemas, né? Qual que é o primeiro? Ele é um cara baixo. Então, caras altos com grande volume muscular já tem uma vantagem contra esse tipo aqui de perfil. Essas varizes aqui na perna do cara, assim, eu sei que isso não é um critério do fisiculturismo, mas, pô, olhar esse monte de veia aqui, tudo estourada na perna, esteticamente é ruim. Você mal consegue ver a panturrilha do cara. O quadríceps ele tá conseguindo marcar bem mais, tá? Antes não marcava tanto assim. Mas o grande problema é a barriga desse cara. Embora ele esteja conseguindo controlar bem a barriga nessa foto e na última competição também que ele fez, ele controlou bastante durante as poses, ela não é tão fina quanto parece aqui, né? E o problema, por mais que ele consiga controlar, só o fato dessa área ser muito grande já faz com que a cintura escapular dele, os ombros, né? Aqui o peitoral, até os braços dele pareça menor proporcionalmente. Se a barriga, se a cintura pélvica dele fosse mais fina, ele apareceria muito maior do que ele é agora, tá? Então é uma foto bem legal dele aqui. Só que quando a gente vai olhar outras fotos, você vai perceber que tem foto aqui, ó, que ele não parece estar tão grande assim, como essa, por exemplo. E essa daqui, ele já parece enorme. Parece que o cara tá maior que o Ronnie Coleman, como a galera fala, como o pessoal tá falando, né? Mas qual que é a diferença? Bom, essa foto aqui provavelmente foi tirada com o celular. Então, é uma câmera que usa uma lente grande angular, consegue perceber isso pelo tamanho dele na foto e também porque não tem, por causa da profundidade de campo também. Então a gente consegue ver que está tudo em foco, tá? Então provavelmente é uma lente de celular. Já essa daqui está um pouco diferente. Repara que ele está muito maior no campo de visão da foto. Então provavelmente foi tirado com uma câmera profissional, com uma distância focal um pouco maior, 50 milímetros provavelmente, que é o tipo de lente que os fotógrafos gostam de tirar, que mais se parece com a visão humana. A gente tem um pouco mais, a gente consegue perceber que mais a profundidade de campo, então a gente consegue ver que está mais embaçado aqui no fundo da foto, e ele ocupa, né, como eu disse, um grande espaço da foto. E isso faz ele parecer maior. Então por isso que uma grande angular diminui e quando a gente usa uma lente com uma distância focal um pouco maior, aumenta. E se for uma distância focal maior ainda, 100 milímetros, 200 milímetros, vai esticando cada vez mais. Só que óbvio que numa academia você não vai conseguir chegar com uma câmera lá, nem com uma full frame com 200 milímetros, né? Seria impossível. Mas o que a gente consegue ver melhor aqui, o físico todo, no ambiente, é essa grande angular aqui. Por mais que diminua ele, é o que a gente consegue ter uma melhor percepção do físico dele. Então, um físico legal, mas assim, não tá tão grande quanto todo mundo tá achando que ele parece estar, entendeu? Eu acho que tá com muito hype e ele não tá com esse físico todo que a galera tá pensando que ele vai apresentar no palco, tá? E por que que eu acho que ele não vai ganhar o Mr. Olympia? Ele pode até ganhar, talvez, o Derek Lunsford. Ele perdeu nessa última competição do Derek, mas muita gente achou que ele deveria ter vencido, né? O Nick Walker deveria ter vencido. Eu acho que os dois, qualquer um ele poderia ter vencido, né? Acho que o árbitro ali realmente teve um pouco de dificuldade para decidir. Tanto a gente tem justificativa para os dois,
Mas a gente tem que lembrar também que o físico do Derek Lunsford nesse ano foi bem, acho que no Arnold Classic, né? Eles competiram. Foi bem pior do que o físico do Derek do ano passado no Olympia. Se o Derek tivesse o mesmo físico do Olympia esse ano no Arnold Classic contra o Nick Walker, eu acho que o Nick Walker não teria nem chance. Para mim, o Derek estaria bem melhor. Só que vamos ver quem vai vencer provavelmente esse Mr. Olympia. É esse cara aqui, que é o Samson Dauda, que provavelmente vai vencer o Mr. Olympia 2025. Essas duas imagens aqui eu tirei de vídeo, tá? A imagem da esquerda é do Mr. Olympia 2024. Era um vídeo em 4K. E essa foto aqui da direita é um print screen também de um vídeo, mas com qualidade bem pior. Foi de um guest posing que ele fez, acho que faz umas 2, 3 semanas. Vocês conseguem perceber que a qualidade de imagem está bem pior, só que a definição do Samson Dauda está muito melhor agora. Então, tipo, ele semanas antes do Olímpia 2025, ele está melhor do que a condição dele no Olímpia de 2024, na apresentação dele. E além do mais, como essa foto da direita está muito pior em questão de qualidade, a gente não consegue ter a noção real do físico que ele está apresentando ali. Tanto que ele tem uma marcação aqui na nuca. Olha como essa marcação está bem mais suave aqui na cabeça dele, na foto da direita, que a qualidade está pior. Então, se a gente tivesse um vídeo também em 4K desse guest pose, a gente teria uma noção real da definição que ele estaria apresentando ali. Mas ele está apresentando um menor volume do que 2024, só que o Samson Dauda tem muito volume, ele é bem maior do que os outros. Então o problema dele não era volume, o problema dele era definição, condicionamento. Ele não apresentava tantos cortes tão profundos quanto os outros atletas. E esse ano provavelmente ele vai apresentar. Então a gente consegue perceber, olha o posterior de coxa dele como está extremamente definido. As costas, a parte baixa aqui também muito definida, então assim, ele tá com um físico bem melhor, pelo menos na minha opinião. E isso tá semanas antes da competição. Imagina como ele não vai chegar. A gente tem outras fotos aqui no duplo bíceps de frente. Eu não gosto muito dessa nova pose que ele está fazendo, que ele está tentando puxar muito o vácuo, ele acaba abrindo aqui as costelas, né? Então eu acho que isso fica um pouco esteticamente estranho. Ainda mais um cara que é tão volumoso quanto ele, fazer um vácuo, ficar um buraco aqui, não acho tão bonito. Eu acho melhor o vácuo que ele estava fazendo no ano passado no Olympia. Esse vácuo que ele está fazendo atualmente é mais para Classic, que tem uma linha mais bonita, que não é tão grande quanto esse cara, fica legal. Para ele não ficou. Então a gente consegue perceber que ele perdeu um pouco de volume, né? Mas olha a perna dele, o quadríceps, a quantidade de corte que tem aqui. Muito melhor do que no palco de 2024, né? Então ele tá bem melhor, perdeu um pouco de volume, mas esse físico para mim da direita tá muito melhor. Nessa pose aqui, quando a gente olha, se bater o olho bem rápido, até parece que é o Ronnie Coleman posando. Então, por mais que ele tenha perdido um pouco de volume, nessa pose aqui não aparenta tanto. A gente consegue ver que o ombro dele está um pouco menor, mas esse ombro aqui tá, não vou dizer que tá cheio, mas tem alguns locais aqui, né? Então, esse pico aqui, ó, né, a gente consegue ver melhor agora que tá mais definido, é local. Provavelmente na competição ele vai encher mais esse ombro aqui também. Mas os braços estão gigantes ainda, agora a gente consegue ver o tríceps, a diferença aqui também do bíceps, muito mais cortado. Olha o antebraço dele como está mais cortado. O peito continua tão cheio quanto antes, só que agora está fibrado. A perna, as coxas dele, então nem se fala. Olha a definição, né? Olha a condição daqui do vasto lateral, do posterior de coxa. Essa pose aqui, com certeza, ele é o melhor do mundo. E vou te dizer, talvez ele até rivalize com o Ronnie Coleman nessa pose, como o melhor peitoral de lado da história do fisiculturismo. E na expansão de dorsal de costas, a gente consegue ver que perdeu um pouquinho do volume, tá aqui no miolo das costas, né, da parte do trapézio. Talvez não esteja expandindo tanto quanto antes, mas a quantidade de definição que está aqui está muito melhor. Então, assim, e a gente precisa também lembrar que esse físico aqui dá para encher um pouco mais, né? Então, por mais que foi um guest pose, ele deve ter feito uma mini preparação, ele não tirou toda a água possível, não encheu o músculo tanto quanto possível. Então, ele não quis gastar também, né? Desgastar o corpo dele. Então, a gente provavelmente vai ver um físico melhor do que esse aqui. E
Também vamos ver um vídeo dessas poses dele aqui, que dá para ter uma noção melhor do físico dele. Olha o tamanho da coxa que ele tem. Imagina esse cara para andar, a dificuldade que ele não deve ter. Deve ficar tudo assado aqui, né? O cara está extremamente volumoso, muito largo, definição assim, top demais. Como que o Nick Walker, que é um cara bem mais baixo que o Samson Dauda, vai vencer desse cara aqui? Não tem como, né? A coxa do cara, velho. Olha isso aí. Não tem como, Nick Walker. Nem se você subornar um juiz você consegue ganhar desse cara aqui. Essa definitivamente é, de longe, o melhor físico do Samson Dauda. Olha essas costas. Então, assim, o Samson Dauda perder esse Mr. Olympia só se ele fizer uma cagada muito grande. Eu não consigo ver Nick Walker, um cara bem mais baixo, com a barriga gigantesca, contra esse cara com a cintura fininha aqui, super volumoso. Não tem como ganhar, né? Mas é uma previsão, a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente a gente já viu diversos atletas com físico incrível semanas antes do Olímpia, mas depois faz alguma cagada, né? Alguma manobra para tentar corrigir alguma coisa e chega com um físico bem aquém do que a gente esperava, né? Vide Ramon ano passado, né? Então a gente não consegue bater o martelo, mas como estão caminhando as coisas, se ambos continuarem com essa mesma linha, não tem nem chance para o Nick Walker. Eu acho que o Samson Dauda vai vencer. Se você concorda comigo ou não, deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. Se tiverem outros vídeos desses atletas, manda aqui também nos comentários que eu posso produzir um novo vídeo aí. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.